Você já ouviu aquela expressão, vamos mexer o esqueleto? Acho que com certeza você já ouviu essa expressão, né? Vamos balançar o esqueleto. Realmente, essa é uma das funções do sistema esquelético, servir de fixação para os músculos para a gente poder fazer os movimentos do corpo. Legal, né? Só que muito além de servir de fixação somente para os músculos, ele também serve de depósito para íons importantíssimos para que os músculos consigam se movimentar, como o cálcio, por exemplo. Mais de 90% do nosso depósito de cálcio está nos ossos. Legal, né? O sistema esquelético está longe de ser um sistema relacionado só ao movimento corporal. Você sabia que o sistema esquelético tem uma função bastante importante no seu sangue, no seu sistema cardiovascular? É verdade, essa também é uma das funções do sistema esquelético. E deixa eu te fazer uma pergunta, responde aí pra mim. Quantos esqueletos você tem? Ah, professora, né? Na verdade, nós temos 2 esqueletos. 2 esqueletos, professora? Como assim 2 esqueletos? Nós temos um axial, que é esse aqui, ó, central, certo? Cabeça e tal. E temos o esqueleto apendicular. Legal, né? Vamos ver isso aqui na aula? Como que eles são unidos? Será que tem alguma coisa que une o esqueleto axial e o esqueleto apendicular? Vamos ver isso aqui na aula? E todos os ossos, eles são iguais? A gente pode classificar os ossos de formas diferentes? De onde eles vêm? Você já nasce com os seus ossos como ele é hoje? Ou não? Como que ele era quando você nasceu? Legal, né? Vamos estudar isso então? Meu nome é Lisley Alves, eu sou a sua professora de anatomia. Vamos para mais essa aula de sistema esquelético? Vamos comigo, vamos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos agora iniciar então o nosso estudo sobre o sistema esquelético. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma visão geral sobre o esqueleto, tá? Crescimento, arquitetura óssea, quantos esqueletos nós temos. Vamos ver isso então? Bom, para começar, quando a gente fala de sistema esquelético, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esqueleto. Mas não o esqueleto do He-Man, não, hein? He-Man é um desenho animado das antigas, denuncia a minha idade, mas é bem legal esse desenho. Se você não assistiu, procura aí no YouTube He-Man e você vai ver lá que ele tem um inimigo, que é o esqueleto, tá certo? Mas não é desse esqueleto que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do nosso esqueleto corporal mesmo. E quando a gente fala em esqueleto, o que é o esqueleto? Qual que é o conceito de esqueleto? E esqueleto, que a gente está falando de esqueleto, a gente está falando de um conjunto de ossos, certo? Só que não é qualquer conjunto de ossos, é um conjunto ordenado de ossos, tá certo? E o que é osso? Osso, na verdade, a gente pode dizer que ele é uma forma bastante especializada, tá? E rígida de tecido conjuntivo, tá? Isso é osso, tecido conjuntivo especializado e rígido, tá? Só que além de ossos, né, que são os que a gente mais conhece, a gente também faz parte do esqueleto cartilagens, tá? Tem determinados locais que a gente precisa de uma certa resistência, mas também precisa de uma certa flexibilidade. Aí entram as cartilagens, tá? Que também são tecidos conjuntivos só que um pouquinho menos rígido, certo? E então ele vai conferir essa flexibilidade que a gente precisa em determinados momentos. Quer um exemplo? Lá na caixa torácica, por exemplo, entre o externo e as costelas, ali a gente tem a presença de cartilagens, como as cartilagens costais, por exemplo, tá? Que elas fornecem essa flexibilidade no lugar que a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade, tá? Um outro lugar que a gente vai ter cartilagem também no sistema esquelético é nas superfícies articulares, tá? Nós vamos estudar isso melhor lá na aula de sistema articular. E para que serve o esqueleto? Você já parou para pensar? Para que serve o seu esqueleto? O esqueleto ele tem várias funções, tá? Primeira função, que é bastante notória, é a de proteção, tá? Ele vai proteger e sustentar órgãos. Então, por exemplo, proteção. Pensa aí num órgão que o esqueleto protege. Provavelmente você pensou aí encéfalo, certo? Coração, pulmões. A gente tem também a medula espinal. No caso aqui, mais perto do abdômen, o rim, o baço. Lá o osso do quadril protege os órgãos da pelve, tá? Então, proteção. E também os órgãos se apoiam nele, sustenta órgãos, certo? Músculos, pelos órgãos, as vísceras, certo? Se sustentam pelo sistema esquelético. Outra função
é a conformação geral do corpo, ou seja, o jeitão do corpo, certo? Então, se você vai ter, por exemplo, um rosto um pouco mais quadrado, mais arredondado, geralmente isso é dado pela formação dos ossos, do estilo do osso mesmo, certo? Então, a conformação geral do corpo, né? Tudo bem, tem até uns memes na internet que falam, né? Eu não sou gordo, eu tenho ossos largos, né? Quem nunca ouviu isso na vida, né? Porque o osso vai dar mesmo a conformação, né? O jeitão aí do seu corpo, tudo bem? Agora, outra função é postura, locomoção e movimento. Isso extremamente ligado aos músculos, né? Então, tanto que a gente é um grande sistema, sistema músculo-esquelético, né? Porque tem uma íntima relação, os músculos se fixam nos ossos para poder movimentar, certo? Além disso, o esqueleto tem duas funções bastante importantes. Uma delas é que ele é local de armazenamento de íons como cálcio e potássio. Mais de 90% desses íons de cálcio e potássio estão nos ossos, tá certo? Fora isso, ele também é um local de produção de células sanguíneas, a gente chama de função hematopoética, certo? Então, essa função hematopoética também acontece nos ossos e a gente vai ver aonde acontece essa função, certo? Tá ótimo, mas de onde vêm os ossos? A gente já nasce com eles prontos? É claro que não, né? Os ossos, eles passam por um processo chamado de ossificação, tá? Então, essa ossificação, ela vai acontecer de duas formas primordiais, tá? A maioria dos nossos ossos, eles levam muitos anos, né? Para poder crescer e amadurecer, certo? A gente nasce com os ossos não totalmente formados. Quer um exemplo? O húmero, o osso lá do braço, chamado de húmero. O húmero, ele começa o seu processo de ossificação lá por volta da 8ª semana de gestação, ou seja, você está lá na barriga da sua mamãe, no final do período embrionário já começa a ossificação do húmero. E sabe quando ele termina? Lá por volta dos 20 anos de idade, tá? Então, a ossificação completa dele vai ser lá por volta dos 20 anos de idade. Então, veja, né? Eles demoram muitos anos para crescer e amadurecer, tá? Porém, todos os ossos, eles têm uma origem única. Quando a gente estuda embriologia, a gente percebe que cada tecido, né, do corpo tem uma origem, e os ossos, eles vão se derivar de um tecido conjuntivo embrionário chamado de mesênquima, tá? Mesênquima. A gente não vai entrar aqui, tá, nos detalhes da êmbrio, tá? Mas todos os ossos são derivados do mesênquima. Só que eles derivam do mesênquima por dois processos diferentes. Um primeiro processo, que a gente chama de ossificação intramembranácea ou direta, tá? Quando esse tipo de ossificação, ela é direto do mesênquima, tá? Começa já lá no período fetal, então a gente tem lá um tecido membranáceo que vai dar origem a ossos. Por exemplo, ossos da calvária, lá parietais, por exemplo, certo? A gente tem um outro tipo de ossificação chamada de endocondral ou indireta. Aí a gente está falando de uma ossificação a partir de uma cartilagem, tá? De um tecido cartilaginoso. Essa cartilagem, ela vai ser derivada lá do mesênquima, tá? Então, mas é a partir de cartilagem. Nesse tipo de ossificação, a gente tem lá a formação, por exemplo, de um modelo ósseo cartilaginoso, e a partir desse modelo ósseo vai começar o depósito de cálcio e a gente vai começar, então, a ossificação, certo? Então, até a ossificação completa, toda essa cartilagem, basicamente, vai ser substituída por osso, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso em algumas imagens para poder ficar um pouco mais claro. Olha aqui nessa imagem. O que a gente está vendo aqui nessa imagem do Netter? A gente está vendo um crânio, certo? Uma vista superior de um crânio infantil. A gente está vendo aqui, por exemplo, ó, os ossos frontais, que eram 2, certo? Quando você era criança. Os ossos parietais aqui. Olha o osso occipital aqui atrás, certo? Entre eles aqui, olha, membranas ainda de tecido. Olha aqui, ó. Os fontículos, certo? A gente tem vários fontículos aí na cabeça, tá certo? Então, aí a gente está falando de uma ossificação intramembranácea ou direta, tá certo? A gente tem um outro tipo, né, de ossificação que a gente falou lá, que é a endocondral, tá? Que vai acontecer a partir de tecido cartilaginoso, tá? Então, aqui, olha, a gente tem a formação de um modelo,
certo? Cartilaginoso do osso. E aí, lá no centro dele, ó, lá no centro, a gente vai ter um centro de ossificação primário, tá? Ele recebe esse nome porque ele é o primeiro, né, a começar a substituir, né, a cartilagem por osso, tá certo? E ele vai estar aí nessa parte mais longa, né, mais central aqui do osso, que a gente chama de diáfise, tá? No caso aqui de ossos longos, tudo bem? Então ele vai começar a crescer o osso aí na diáfise. Depois do nascimento, né, a gente vai ter centros de ossificação secundário, tá? Por exemplo, aqui, ó, nas pontinhas, né? Nesse caso aqui, nas epífises, tá certo? A gente vai ter aí os centros de ossificação secundário, tudo bem? Entre esses dois, né, a gente vai ter aqui, olha, uma região chamada de metáfise. Nessa região de metáfise, a gente vai ter aí a presença de uma lâmina chamada de lâmina epifisial, aonde tem a cartilagem, tá? Cartilagem epifisial, certo? Que a cartilagem é que não vai permitir a união das epífises com a diáfise até que elas não vão se fundir até que o osso já esteja adulto, já esteja no seu tamanho máximo, certo? Então aqui a gente sempre vai ter a presença dessa cartilagem que não vai permitir a fusão entre a diáfise e a epífise enquanto o osso não tiver atingido o seu crescimento total, certo? Então aqui, ó, a gente percebe que o osso está crescendo nesse sentido, certo? Olha aqui, ó, tudo bem? Do centro para a periferia, certo? Então, esse sentido aí da diáfise em direção às epífises vai estar acontecendo esse crescimento. Tudo bem? Já que estamos falando aí em crescimento, só assim que cresce o osso? Não. O osso ele vai crescer de duas formas, senão ele só ficaria comprido, certo? Fino, longo, e a gente não pode. Então, assim, o crescimento longitudinal, sim, ele vem lá, que a gente acabou de ver, pelas cartilagens epifisiais, certo? Que é aquela cartilagem que vai estar entre a epífise e a diáfise, certo? Aqui a gente vai ter essa cartilagem que só vai permitir que o osso se funda quando ele tiver atingido o seu tamanho total. Tudo bem? Além desse crescimento longitudinal, o osso também tem que crescer em espessura, tá? Em largura. Aí a gente vai ter um outro elemento que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamado de periósteo, tá? Ó, peri, ao redor. É uma membrana de tecido conjuntivo que reveste o osso por fora, tá? Peri por fora, ósteo osso, por fora do osso. Já que ela tá aí, então ela vai revestir ele por fora e vai fazer com que ele cresça em espessura e largura, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais como que é constituído, como que é essa arquitetura óssea, e a gente já volta e já fala um pouquinho do periósteo, onde ele tá certinho. Tudo bem? Então vamos lá. Como que é o osso? Do que ele é formado, certo? Como que ele é constituído? Primeiramente, o nosso osso, ele tem dois tipos, no osso, a gente tem dois tipos de partes, digamos assim, certo? Tecido osso ele vai ter duas partes. Uma parte que a gente chama de parte orgânica, tá? Que é a parte viva mesmo do osso, células, matriz intercelular, essas coisas todas, tá? E a gente tem uma outra parte chamada de parte inorgânica, tá? Formada aí por sais minerais. A parte inorgânica que é a principal responsável pela força do osso, tá? Ela é tão forte que ela resiste à decomposição mesmo após a morte, tá? Tanto é que nas escavações, os arqueologistas encontram ossos lá milenares, né? Ou de seres humanos, ou de dinossauros, porque essa parte inorgânica é extremamente resistente, tá certo? Só que quando a gente fala em resistência, a gente não está falando só de um tecido ósseo lá duro, né? Extremamente compacto. Mesmo porque quando a gente olha no osso, a estrutura do osso, nós temos dois tipos de substância óssea. Uma que realmente é compacta, tá? Ela é mais externa, a gente vai ver já. E a gente também tem uma outra chamada de substância esponjosa, tá? Mais perto lá do centro do osso, tudo bem? A gente vai ver que todos os ossos têm substância compacta recobrindo eles, todos os ossos. Então, o que a gente olha por fora no osso, que a gente vê o formato lá do osso, é substância compacta, tá? E por dentro a gente vai ter substância esponjosa. Não quer dizer, essa palavra esponjosa é só pela aparência dela que é trabecular, tá? Não quer dizer que ela seja uma substância extremamente frágil, tá?
ambas, substância compacta e esponjosa, elas terão resistência a tipos de pressão de forças diferentes, tá? A gente não vai entrar nesse aspecto biomecânico aí de resistência dos materiais, tá? Mas ambas têm a sua resistência. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então como que elas se organizam aí no osso? Nessa imagem aqui, olha, a gente consegue ver como que acontece essa distribuição, tá? Então, por fora, olha, nós temos aqui osso compacto, né? Ó, osso compacto. Por fora, recobrindo todo o osso, certo? Por dentro, revestindo o osso, nós vamos ter osso esponjoso. Por dentro do osso compacto, nós vamos ter osso esponjoso, certo? Ó, por dentro de todo o osso. Tudo bem? Então, essa é a organização. A gente vai ver numa outra imagem aqui algumas mudanças disso. Tudo bem? Mas essa é a organização geral. Por fora, osso compacto, por dentro, osso esponjoso, certo? Agora, depois dessa organização aí, né, das substâncias, né, ósseas, vamos ver agora os revestimentos. Nós vimos lá, alguns minutos atrás, que o osso, ele tinha uma membrana, certo, por fora, chamada de periósteo, certo? Que a fazia com que ele crescesse em espessura, tá certo? E largura. Tá vendo aqui, ó, periósteo, essa membrana, que ela tá até destacada, certo? O periósteo é essa membrana, certo, fibrosa, que reveste o osso por fora. Todo o osso, professora? Todo o osso, com exceção dessas pontas aqui, ó, que a gente chama de superfícies articulares. Na superfície articular a gente não tem periósteo, na superfície articular a gente tem cartilagem articular, tá certo? O periósteo, ele tem uma das funções dele é servir de superfície deslizante lá para músculos, vasos, nervos, certo? Já que ele está aí por fora. Porém, ele não é tão liso assim, tá? Ele tem uma certa aspereza que, se tivesse presente lá na articulação, ela poderia causar ali algum certo atrito que não é muito desejado, tá? A cartilagem ela tem uma propriedade bem mais lisa, tá certo? Então, na superfície articular a gente vai ter cartilagens, ok? Então, periósteo reveste uma membrana fibrosa que reveste externamente todo o osso, exceto as superfícies articulares, tá certo? E a gente já viu que uma das funções dele é crescimento, tá? Outra função é nutrição, ele é bastante vascularizado, tá certo? E como ele tem essa função de nutrição, ele também vai ter uma outra função, que é no caso de fratura, que vai regenerar no caso de fratura, por exemplo, tá certo? Então, esse é o periósteo. Então, periósteo, certo? Nós vamos ter aí uma outra membrana que reveste agora o osso por dentro, tá? Chamada de endósteo, certo? Endósteo, ó, dentro do osso. Quando a gente olha esse osso aqui, olha, a gente percebe, por fora a gente tem lá a presença do periósteo, certo? Logo após o periósteo a gente tem osso compacto e logo para baixo do osso compacto a gente tem osso esponjoso. E quando a gente olha aqui, olha, no meio a gente está vendo um espaço, não está vendo? Esse espaço é chamado de cavidade medular, tá? Ela vai ser revestida, olha, aqui, olha, por uma membrana. Tá vendo que ela tem uma membraninha aqui, ó, revestindo ela? Essa membrana é o que a gente chama aqui, ó, de endósteo, tá? Mas, professora, por que tem essa cavidade aí, né? Nada do nosso corpo está lá por acaso. O nome da cavidade é cavidade medular. Por quê? Lá dentro existe medula, tá? Se o nome dela é cavidade medular, é porque lá dentro existe medula. Medula é tudo aquilo que está no meio. Agora eu estou no meio do osso. Então eu estou falando de medula óssea, tá? É aquela que faz doação lá de medula, tá? A medula óssea, nós temos ela de dois tipos, medula óssea vermelha e medula óssea amarela, tá? Quando você é criança, que você está em franco desenvolvimento, você precisa de muitas células sanguíneas. Então, o seu osso ele é basicamente preenchido por medula óssea vermelha, tá? Que é a responsável por produção de células sanguíneas, tá? Medula óssea vermelha é responsável por produção de células sanguíneas. Depois que você nasce, né,
Aí, essa medula, com o passar do tempo, você vai ficando mais adulto, você não vai precisando de tanta produção de célula sanguínea, ela se transforma em medula óssea amarela, tá? Que é mais células adiposas, tudo bem? Então, no adulto, aqui a gente vai ter uma grande quantidade aqui, ó, dentro, preenchendo o canal, a gente vai ter basicamente medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, ela vai estar mais restrita às epífises dos ossos e alguns ossos, por exemplo, o osso externo, o corpo vertebral, certo? Vários ossos vão ter medula óssea. Ela vai estar mais restrita à parte esponjosa do osso, tá certo? Medula óssea vermelha. Se por acaso a pessoa passa por um momento de, sei lá, uma anemia muito profunda, essa medula óssea amarela pode eventualmente começar a produzir células sanguíneas novamente. Tudo bem? Mas no adulto a gente vai ter aí uma grande quantidade de medula óssea amarela preenchendo essa cavidade medular, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa outra imagem, como para a gente entender bem a distribuição lá dos tecidos ósseos compacto, esponjoso e a formação da cavidade medular, tá certo? Então, quando a gente olha nessa primeira imagem aqui, olha, a gente vê que quanto mais próximo das pontas dos ossos, ou quanto mais próximo das epífises, no caso do osso longo, a gente tem aqui, ó, osso compacto por fora, osso esponjoso por dentro, certo? Isso a gente já viu lá atrás, certo? Olha aqui, ó, na epífise é a mesma coisa, tá certo? Quanto mais próximo da epífise, essa é a distribuição. Quando a gente está no meio do osso, que a gente chama de diáfise, a gente vai ter aqui, olha, progressivamente, a substância esponjosa, o osso esponjoso, sendo substituído por um espaço, ó, que é o canal medular. Quando a gente chega bem no meio lá da cavidade, né, da medular, a gente vai ter lá, olha, a presença quase nada de tecido lá de osso esponjoso, tá? Então lá, quando a gente tem lá na cavidade medular, a gente tem basicamente osso compacto, uma membrana muito minúscula de osso esponjoso, e a gente já tem a cavidade medular sendo revestida por dentro por endósteo, tá certo? Então essa é a arquitetura do osso. Olha aqui, ó, um osso curto, por exemplo, né? Um osso esse aqui é um calcâneo, por exemplo. A gente tem aqui, ó, substância compacta e por dentro a maior parte dele substância esponjosa, tá certo? Reforçando a ideia de que as substâncias não são fracas, certo? Cada uma delas resiste melhor a um tipo de força. E quantos ossos nós temos no corpo? Você já parou para pensar nisso? Ah, professora, eu vi num livro 206, no outro livro eu vi 208, no outro livro eu vi 212, sei lá quantos ossos nós temos. Em média, né, a maioria dos autores considera que nós temos 206 ossos no adulto, tá? Por que eu reforcei que é no adulto? Porque alguns fatores influenciam nessa contagem, tá? Professor, os autores estão errados, cada um fala uma coisa, não tem um padrão? Esses números podem variar por alguns fatores, tá? No caso da variação entre os autores, o principal critério que está levando essa variação é o critério de contagem, tá? Por quê? Fatores etários influenciam no número de ossos. Quando você nasceu, por exemplo, você tinha 270 ossos aproximadamente. Nossa, professora, tudo isso? Tudo isso. A gente vai ver daqui a pouco numa imagem. Porque, por exemplo, o osso do quadril eram 3 ossos, ilho, isquio e pubis. E depois ele se torna um osso só. Então, se o autor considera ele como sendo 3 ossos, olha o critério de contagem aqui, eu vou ter um número maior de ossos aqui, certo? Se o autor considera ele como sendo um osso só, eu vou ter um número menor de ossos aqui, certo? O osso sacro, por exemplo, são 5 vértebras que se fundem. Autores consideram ele como sendo 5 ossos. Autores consideram ele como sendo 1. Olha a discrepância aqui, ou 5 ou 1, tá certo? Então, esse critério de contagem é um critério que pode levar a uma variação do número, tá? Outros fatores individuais. Eu posso ter um indivíduo que tenha ossos supranumerários, ou seja, ossos além do número de contagem. A gente vai ver depois na próxima aula sobre ossos supranumerários, tudo bem? Então, fatores etários é um dos principais que levam a essa diferença de números, e aí esses vão influenciar aqui nos critérios de contagem dos autores, tá? Vamos ver o exemplo disso? Olha aqui, ó, esse exame. Isso aqui é um exame de raio-x, certo? Da mão. Então, eu tenho aqui, ó, ossos do carpo, bonitinhos e tal. Olha aqui, ó, um metacarpo. Percebe que nesse exame aqui, ó, eu tô vendo um metacarpo inteirinho, né, ó, bonitinho, um osso só, tá certo? Olha nesse outro indivíduo aqui, ó.
Esse aqui é o metacarpo dele, né? Ó, resolver um fragmento ósseo aqui, outro fragmento ósseo aqui, né? Olha aqui na falange, nessa falange, ó. Eu tenho um fragmento ósseo aqui, outro fragmento ósseo aqui. Aqui, olha, eu tenho uma falange só. O que aconteceu com essa mão? É fratura? Não. Esse indivíduo aqui, ó, indivíduo B, ele não atingiu ainda o crescimento ósseo total. Eu tô vendo aí, no raio-x, não aparecem as cartilagens. Eu vejo um espacinho aqui, né, ó, da cartilagem epifisial. Lembra que a gente falou lá atrás da cartilagem epifisial, que ficava lá entre epífise e diáfise? Olha ela aí, tá certo? Então, esse é um osso que ainda está em desenvolvimento. Então, esse indivíduo, se a gente for contar, cada ossinho vai dar lá os 270 ossos, tá certo? Olha nessa outra imagem aqui, ó. A gente tem o osso do quadril, que quando você é criança, ele vai ser aí 3 ossos, né, ó. Ilho, isquio e pubis, tá? Depois de adulto, ele vira um osso só. Tudo bem? Então, ótimo. Para terminarmos a nossa aula, vamos falar agora, depois que a gente viu esses aspectos aí todos gerais, vamos falar um pouquinho agora do esqueleto em si. Quantos esqueletos você tem? Professora, um só. Tem certeza? Nós temos, na verdade, 2 esqueletos, tá? A gente divide o esqueleto em 2. Um, que a gente chama de esqueleto axial, tá? Que vai estar no... Axis quer dizer eixo, tá? É aquele que está mais central. A gente fala formação mediana. Lembrar que o termo mediano é aquilo que está exatamente sob o plano sagital mediano, bem no meio do corpo, tá? Então, a gente está falando aí de ossos da... Só pensar em cabeça, pescoço, lá o ocioide, ossos do tronco, então coluna vertebral, costelas, certo? Então, axial, mais central, tudo bem? E a gente tem um outro que a gente chama de apendicular. Apendicular é tudo aquilo que balança, a formação mais pêncil, tá? Então a gente está falando dos ossos dos membros, certo? Membros superiores e membros inferiores. Se atentem a uma coisa importante aqui. Olha aqui embaixo, ó, cíngulo do membro superior e membro inferior. A palavra cíngulo quer dizer cintura, aquilo que abraça, tá? O cíngulo, por exemplo, do membro superior, ele vai ser formado por escápula e clavícula, tá? Esses 2 ossos, eles fazem a união, tá? Entre o esqueleto apendicular e o axial no membro superior, por exemplo. Porém, eles fazem parte do membro superior, então eles fazem parte do esqueleto apendicular. O cíngulo do membro inferior, por exemplo, é formado pelo osso do quadril, tá? Que vai fazer a união entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial dos membros inferiores, certo? Mas ele faz parte dos membros inferiores. Então, é muito comum os alunos confundirem, né? E acharem, por exemplo, que escápula e clavícula fazem parte do esqueleto axial, mas não faz. Faz parte do esqueleto apendicular. Os cíngulos fazem parte do esqueleto apendicular. Tudo bem? Vamos ver isso aqui numa imagem? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, o que está mais central, ó, cabeça, né? Aqui, ó, tudo isso aqui, esqueleto axial, tá? O que está pêncil, certo? Aqui, ó, esqueleto apendicular, tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, cíngulo do membro superior, escápula e clavícula, que tá cortadinha aqui. Elas fazem parte do cíngulo, elas estão prendendo o esqueleto apendicular no axial, tá certo? Mas elas fazem parte do apendicular. Tudo bem? Aqui, deu para entender isso? Olha o que interessante que nós vimos nessa primeira aula. Nós vimos que o sistema esquelético, o esqueleto era dividido em 2. Eles têm lá substâncias compacta, esponjosa, ele tem várias funções diferentes. Então, ele não é um sistema isolado. Muitas pessoas pensam erroneamente no sistema esquelético lá só como um sistema isolado, mas ele não é. O sistema esquelético, ele vai ter relação com vários sistemas do corpo. Por exemplo, com o sistema muscular. Tá? Por quê? Ele vai servir de fixação para os músculos e vai permitir com que os músculos se movimentem. Além disso, ele é um sistema esquelético extremamente dinâmico, porque ele lá dentro dele que está armazenado o cálcio. E o cálcio vai ser vital para a contração dos músculos. Olha que interessante, tá certo? Vê como ele é um sistema extremamente dinâmico. Outra coisa, lá dentro dos ossos nós temos a medula óssea, que é responsável por produção de células sanguíneas. Olha a relação íntima do sistema esquelético com o sistema cardiovascular, tá certo? Então, direta ou indiretamente, o sistema esquelético, ele vai
sustentar, proteger todos os órgãos do corpo e vai fornecer aí elementos para outros sistemas, como o sistema circulatório, sistema muscular, tá certo? Veja que o sistema esquelético é extremamente dinâmico. Legal, né? Muito legal estudar o sistema esquelético. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outras classificações. A gente vai falar sobre classificação morfológica dos ossos, alguns tipos especiais de ossos, tá certo? Muito legal estudar sistema esquelético, né? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero que você esteja gostando. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, não tem problema nenhum. Deixa a sua dúvida aqui no comentário que eu te respondo, tá bom? Também siga a gente lá no Instagram, @entendendoanatomia. Lá eu também posso tirar várias das suas dúvidas, tá certo? E se você está gostando, deixa o seu joinha, fala para um amigo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo para nós continuarmos estudando o sistema esquelético. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!